Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós prosseguiremos a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da terceira parte sobre o processo nos tribunais. Estamos vendo o primeiro tópico da terceira parte, o sistema de vinculação a certos pronunciamentos judiciais. Estamos nos últimos vídeos vendo a aproximação da Civil Law com a Common Law. Vamos no vídeo de hoje analisar esse tópico que está destacado na tela para os senhores, a recepção do pós-positivismo como uma das justificativas da necessidade, portanto, da implementação desse modelo entre nós. Como vimos, a recepção do neoconstitucionalismo provocou relevantes transformações no Estado e repercutiu por todo o ordenamento jurídico e por toda a ciência do direito. Com efeito, uma das principais repercussões do neoconstitucionalismo nesta ciência foi a substituição do modelo positivista de compreensão das normas jurídicas pelo pós-positivismo. Concebido no início do século XIX, o positivismo jurídico recebeu os influxos da ciência moderna e defendia a utilização da razão humana como forma de dominação da natureza e superação do mundo mítico e seus conceitos metafísicos através de raciocínios matemáticos, exatos e objetivos. Dessa forma, o mundo jurídico deveria ser embasado em dados positivos, ao invés de argumentos de autoridade ou especulações abstratas derivadas de representantes de Deus na Terra. Percebe-se, portanto, a nítida influência do pensamento liberal iluminista que embasou as revoluções perpetradas no velho continente. Fazer uma pequena consideração para relembrar aos senhores que o texto ele é permeado por diversas notas de rodapé. Tá aqui a de número 373, tá aqui a de número 374, outra aqui vai aparecer adiante de número 375 e os senhores poderão efetuar a leitura conforme o texto vai progredindo, a tela vai subindo e, consequentemente, a nota de rodapé vai aparecendo como aparece nesse momento aqui embaixo. Os interessados podem, portanto, dar pausa no vídeo para efetuar as considerações, fazer a leitura. Eu deixo de fazer a leitura aqui para que o vídeo não fique muito extenso, tá certo? Bom, os idealizadores do positivismo almejaram substituir o justnaturalismo, pensamento jurídico dominante desde o século XVI, que se fundava em princípios de justiça universalmente aceitos, próprios da filosofia natural, sendo as principais críticas formuladas o caráter anticientífico e a estruturação metafísica do pensamento, isso quanto ao justnaturalismo. O apogeu desta concepção do positivismo jurídico foi alcançado por Hans Kelsen em sua Teoria Pura do Direito, onde se consolidou a necessidade de distanciamento entre a ciência do direito, composta exclusivamente por normas jurídicas constantes do ordenamento jurídico, e a realidade social. Com o passar do tempo, a teoria positivista veio a assumir diversas vertentes,
como o positivismo legalista, o positivismo culturalista, o sociológico, o social, dentre diversos outros. Mas essas vertentes do positivismo, tinham como base comum a exclusão de argumentos subjetivistas na construção do saber jurídico. Estas considerações valorativas deveriam, portanto, ser apartadas da ciência do direito e ser estudados pela filosofia ou pela política, ciências que restaram afastadas do trato jurídico. Daí a defesa de Hans Kelsen no sentido da teoria pura do direito, afastando-o dos critérios morais e dos valores transcendentes. No entendimento positivista, o direito vigente é compreendido como um sistema de enunciados jurídicos sem lacunas, representados nos códigos, entendido como um arcabouço jurídico completo, perfeito e acabado. Toda e qualquer questão jurídica já teria sido prevista pelo legislador e constava do sistema jurídico, devendo as lacunas aparentes serem resolvidas pelas normas de integração constante do próprio sistema, como o costume, os princípios gerais de direito e a jurisprudência. De modo algum, portanto, haveria o juiz de exercer tarefa interpretativa ou valorativa. O desejo pela objetividade científica ensejou a equiparação do direito à lei, reduzindo a sua aplicação ao processo mecânico da subsunção. Em meados do século XX, por conta das já mencionadas barbáries que foram perpetradas sob o manto da legalidade, pelos regimes de exceção na Europa continental e sob o influxo dos novos ares lançados pelo neoconstitucionalismo, esta concepção do direito entra em declínio. Conforme afirmado, o neoconstitucionalismo promoveu a constitucionalização dos direitos fundamentais do homem, reaproximou o direito da moral. Conforme afirmado por Eduardo Cambi, o neopositivismo é uma das consequências filosóficas do neoconstitucionalismo. Trata-se de um novo modelo, na medida em que marca a superação dos modelos justnaturalistas e positivistas. Essas novas reflexões resultaram na substituição da legalidade estrita, o que não significa o desprezo ao direito legislado, pela necessária incidência da teoria da justiça, com especial destaque para o aperfeiçoamento da teoria dos direitos fundamentais, fazendo surgir a compreensão dos princípios jurídicos como espécie de norma ao lado das regras. O direito deixa de ser entendido como sinônimo de lei e passa a ser visto como o resultado da combinação de alguns elementos, como as regras e os princípios. Ainda, as profundas transformações políticas e sociais que ocorreram no século XIX provocaram, no início do século XX, a reflexão dos juristas a respeito das situações fáticas, cada vez mais frequentes, que não encontravam respostas claras no ordenamento jurídico, que àquela altura se restringia ao Código. Neste cenário, chega-se à conclusão que a lei não era capaz de abranger e dar resposta a todas as contingências fáticas do mundo empírico. As peculiaridades e especificidade dos casos submetidos à análise deixavam os juízes de mãos atadas pelo modelo silogístico do positivismo. Neste ambiente, surgem defensores de um abrandamento da teoria clássica da separação de poderes, sustentando a necessidade de ampliação dos poderes dos juízes, livrando-os dos grilhões da lei e tornando-os agentes mais próximos da realidade social que se espelhavam nas pilhas de processos que aguardavam o julgamento. Como consequência deste cenário, empreendeu-se uma significativa alteração da técnica legislativa. Como o positivismo apregoava a completude e onipotência da lei, esta era formulada de modo casuístico, qualificando-se na própria lei os fatos e a disciplina da consequência jurídica daí decorrente. Admitindo-se que, diante da dinamicidade que a sociedade moderna, industrializada e globalizada se modifica, o legislador encontra-se constantemente em mora na regulamentação dos fatos vivenciados na sociedade, passou o legislador, a reconhecer sua impotência para regular todas as situações concretas, bem como se utilizar, em alguns casos,
da técnica aberta de regulamentação, mediante o manejo de conceitos vagos e imprecisos, o qual se convencionou chamar de cláusula geral ou conceitos jurídicos indeterminados, que demandam a complementação judicial de acordo com as particularidades de cada caso concreto, atribuindo-se, portanto, maior liberdade e poderes aos juízes no exercício da função jurisdicional. O reconhecimento da incompletude do Código para a satisfação de todos os interesses da sociedade produziu ainda outro efeito, para além do manejo da técnica aberta de redação do texto da lei. Trata-se da edição de leis específicas que atendem às peculiaridades das causas que resultaram em sua edição, como no direito brasileiro contemporâneo ocorreu com o Código de Defesa do Consumidor, com o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre vários outros. Consequências diretas deste fenômeno são, em primeiro lugar, a perda da centralidade e onipotência do Código Civil, em complementação à compreensão da Constituição como figura central do ordenamento, e, em segundo lugar, a atualização potencial do ordenamento às alterações constantes que se operam na sociedade. No entanto, a principal consequência do pós-positivismo na teoria das normas consiste na compreensão da distinção entre o texto dos atos normativos e a norma que dele resulta. Com efeito, a norma não se identifica com o seu texto e demanda o exercício de uma atividade criativa do intérprete, diferente do paradigma do positivismo, onde havia, como afirmado há pouco, um acoplamento perfeito da norma ao texto da lei, que identificava e conformava aquela. No pós-positivismo, a seu turno, o texto da lei serve apenas como o início, o ponto de partida da tarefa do aplicador do direito, que deverá, por exemplo, empreender a conformação do texto normativo aos ditames constitucionais, assim como as peculiaridades do caso concreto, dentre outros elementos. A norma passa a ser compreendida como o resultado da interpretação que o operador do direito desenvolve ao concretizar o comando abstrato, possibilitando sua adequada aplicação aos casos concretos. Segundo Friedrich Miller, a norma é composta do programa normativo e do âmbito normativo, sendo o primeiro, programa normativo, a forma linguística de uma norma, e o segundo, o âmbito normativo, o projeto tipificador no campo das possibilidades reais daquilo que aparece regulado realmente como caso particular no âmbito de validade da norma concretizada. E esta atividade interpretativa, desenvolvida no intuito de concretizar o texto da norma, assume, no paradigma atual do pós-positivismo, sintonizado com o neoconstitucionalismo, vital importância na praxe forense, na praxe jurídica contemporânea, devendo ser seriamente estudada com vistas a viabilizar a sua adequada compreensão. É a este mistério que se destina o próximo item. Então nós vamos ficando por aqui, com essas considerações que fizemos a respeito do pós-positivismo, a superação do positivismo clássico. No próximo vídeo nós empreenderemos as considerações lançadas no nosso livro sobre a hermenêutica jurídica e a interpretação lógico-argumentativa. Tá certo? Então por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.